E aí, meus bidos cozinheiros, e aí, meus bidos ansiosos. Bom, galera, eu estou de volta para a terceira temporada de The Bear. Sim, hoje eu vou reagir aos episódios 1 e 2 intitulados Amanhã e Próximo. Ambos bem conectados, se você pensar no título, né? Porque um é o amanhã, ou seja, o dia de amanhã, o outro é o próximo. O próximo é o quê? É o próximo dia. Então você, pô, tem uma conexão aí, certo? Não acho que vai ser, obviamente, a mesma conexão, mas eu sinto que, por exemplo, o amanhã, principalmente esse primeiro episódio da terceira temporada, pode ser o amanhã pós o final da segunda temporada, e o próximo pode ser tipo assim, tá, próxima jornada, próximo, o que a gente vai fazer a partir de agora, né? A partir de que a gente lançou esse restaurante, porque agora a gente tem que manter o restaurante. Enfim, é o que eu suponho, e enfim. Um baita agradecimento aí ao Bruno, que faz parte do Catarse, faz parte do Bido Inevitável e que pediu aí qual série que ele gostaria que fosse reagida, né? Ele é o único que tá ali concorrendo e aí ganhou e falou, pô, eu quero mais a terceira temporada de The Bear. O cara vai pedir The Bear o máximo possível, entendeu? Até acabar The Bear a gente vai estar aqui por ele. Graças a ele e obviamente eu agradeço muito por isso, porque essa é uma série que eu gosto muito de falar, mesmo que não tenha tanto público, faz muito bem pro meu coração e principalmente hoje, num dia em que eu vi um filme muito ruim, que quando esse vídeo estiver saindo, vocês já vão ter visto o vídeo do filme muito ruim, eu vou fechar o dia com uma coisa que eu imagino que será muito boa. Foguinho já... Mano, essa série curte o ambiente azul, né? Caraca, olha, tudo muito azulado e bonito. Mesmo aí, ó, o céu tá amarelo, mas o embaixo tá azul. Tipo, é muito uma característica da série. Uma cor. Cor fria. Triste. Falando em triste, né? Ixi. Quantas partes será que teremos? 5? 5 eu acho um bom número. Putz, daquele dia? Nossa, olha que bonito, mano. Call you tomorrow. Probably when I get there. Smell like a goddamn donkey. Poxa, aquele cara. Não entendi. Subtrair. Tipo, menos? Caraca, ele e o Eustáquio sendo ensinados pela Olivia Colman, mano. Muito pica. Que isso? Laranja que não é. Sorry, chef. Ela preza pelo silêncio. Caraca, tirar sujeira? Se eu faço isso no meu quarto, vixi. Maybe I'm never gonna see you again. You're gonna see me again. Fuck you. Mano, qual que é desse cara, mano? A definição do que não ser, né? Ué, de quem? Do Rich? Eu igual ele, pensei I nela. don't really know what I said, but I know I didn't mean it. And I'm sorry. And I'll see you tomorrow. Okay, bye. Artista, olha só. Não que fazer comida não seja uma arte, né? Mas, digo no quesito de desenhar. Hey, I know. Eu tô tentando lembrar que horas que ele machucou isso. Eu achei que eles iam mostrar. Pô, é isso, mano.
Ai, que ódio. Eu fiquei, pô, cara, manda uma mensagem, mano, se explica, tá ligado? Corre atrás. Pô, tu vê que a mulher, ela está olhando o celular, mano. Tipo, ele cresceu, né? Que antes ele tava ali como todo mundo. Parece que depois o Olivia Colman colocou ele ali pra gerenciar. Eu gosto que esse cabelinho tá bom nele, parece que ele é mais novo. Esse pela roupa é mais novo ainda, né? É menos chique. Absolutely no fucking idea. You want to step up for a second? Nossa, Sugar. What? I don't think I can do this by myself anymore. Tell us a story we've all heard of. Cara, teu único defeito é fumar, mano. Nossa, deve ser horrível. O cara toda hora puxa cigarro, mano. Impressionante. Só pra esse episódio ele já fumou umas 10 vezes. Filha da mãe colocou no bolso. Mano, eu não tenho essa capacidade. Eu não conseguiria prestar atenção em duas coisas. Tirar uma coisa do meu bolso e aproveitar e colocar assim. Tipo, eu seria muito óbvio. Eu enfiar na bunda assim no bolso. Que é mó apertado, tá ligado? Esse bagulho é muito calculado, mano. Caramba. Nossa, bonitão teu cabelo, tá, Sidney? Pique, hein? Cê é louco. Tá da hora, mano. Dirigido, escrito pelo Christopher Storer, né? Tipo, ele faz tudo. Todo o primeiro e último episódio, acho que é ele. Nossa, sem trilha nenhuma, mano. Mano, acho que esse episódio foi o mais sensorial de todos. Tipo, ele mal teve fala, mano. Ele teve muita pouca fala. Foi absurdo esse episódio. Esse episódio meus pais não aguentariam chegar até o final nem a pau. Tem pessoas e pessoas, né? Tipo, ele fez vários pratos. Tá no restaurante dele. São os pratos que a gente viu ele fazendo. Alguns parecem ser, mas outros parecem que não são. Talvez alguns pareçam não ser exatamente porque o chefe queria de um jeito e ele agora fez do jeito que ele queria. Ele olha pro relógio. Agora o próximo, intitulado Próximo. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Did you hear me knocking? Yep, I heard you the first 3 times.
So you heard the knocks. We went to Ricky's No. after work and Stop. I ate too many Dad, wings. stop! So gross. Can you put my toothbrush back, please? Yes, chef. Amo o pai dela, mano. 10 pounds lighter. 2 dozen other dirty lovers. Aí, ó, viu? Oh, I must be a sucker. Aí voltou a vibezinha. Vibezinha de Bear é a musiquinha, pô. Cry, but I don't give where you hit the ground. Save it for later. Don't run away, don't let it suffer for this. Nossa, que delícia. Bother trying to Cê é louco. Pior que eu nem gosto tanto, mas se tu vê assim, você fala. later. Don't run away, don't let me down. É uma homenagem a todo mundo, pô. Cozinheiros, lanchonetes, pessoas das fábricas. Pá, a galera da produção, não é possível. Ou pessoas que o diretor gosta muito. No, I quit Since when? since last night. What are you thinking Osh. about your health? I'm thinking about the 5 minutes it's gonna take me. Speaking of time, Olha. get this fucking beef window open, dog. I said hi. Did I not say something? How long have you been here? Eu entendi ele dizendo oi também. How are you? Okay. It's like 4 p.m. stuff. I told you. Você acorda já refletindo sobre a vida. Non-negotiables. Oh, yeah, I remember now. I own the place. So whatever the fuck I want. Never repeat ingredients. Technique spelled wrong, but whatever. Change menu every day. Carm. Hey, Hi. what's up? The cavatelli or the raviolo? Everything. Thank Vesting, you. schedule, thank Okay, you. and what does that say? How much of this place you're gonna own? Legal. Legal. You okay? I feel like I've been here an hour. Yeah, it's a lot. You quitting I'm smoking? trying. Yes. Is that like AI or something? Nicholas Marshall. Oh, the computer is a person, of course. Why? Okay, I don't have Era pra ser engraçado. Chef, have you seen my iron? Give me Yeah, a if fucking you need hand. one, I'll Go give you a ahead. fucking hand. I just might suggest that the both of you stop, cause I don't like this at all. Power phrases because he's a baby replica. Separate from this shit, like a goddamn G. Out there, that's my dojo. Shut the fuck up, please. Sorry, Sid. Caraca, a Sidney é muito pica. Textbook sublimation. Seen it once, you've seen it 1,000 times. Now. Oh my god, am I finally having a stroke? Can you please stop yelling for 10 fucking minutes? Me. Good. He does not exist. Chef Sidney, I have a question. Yes, Richie. What's shoot. this ass? They are on the page. You may read them for yourself. Interesting. Ai, que situação, que agonia. I would have suggested, but, you know, when it does come to something like vibrant collaboration, I mean, that can get fucked, right? Mano, só rindo, mano. Que horror. I'm sorry. I think you can get fucked. No, you can get fucked. Menu every day? I mean, for lack of a better word, that is fucking demented. They are non-negotiables. They're not to be Coitado. I'm already negotiating that half some of these are complete bullshit. I'm sorry. I forgot that you work in a 3-star restaurant. Probably would have gotten better. Shut up! Shut up! Stop! It's true. Not really. Okay, Richie, think about it. Não mesmo. Okay? These are goals. No. You don't think I can do it? Are you for real right now? Yes. Okay. Vai, I Sidney. think you managed in a miraculous way. Have been yelling for the past 10 minutes and are giving me a migraine at the base of my fucking skull. Fucking Stingray. Am I stroking? Let's go, boys. Vibe's weird. You're such a bitch. Net. I know, sweetheart. Don't be scared. Why are you guys always so mad? Not I'm mad. not mad. O fake é nós, mano. Good. Ele comeu e ficou feliz, tá ligado? Codes on the tape now? I apologize, Richie. I apologize. Hey, man. Nossa, mano. Agora tá dando ansiedade. Para. Para que não gosta. Shit, I don't really Para que eu tô com dó da Sidney. There! Fuck you! Fuck you! There! Please stop! Do it. T, you're in charge of farmer's market. Oh, I like it. We have to remember a whole menu. Not crazy. I'm not crazy. I'm not saying you're crazy, Bear. Ask Claire if he's crazy.
Ai, cara! Ai, sim. Que coisa da p... Where? It just seems a little impossible for it to be like all good. Yeah, impossible. That's all. Richie? Like a little, like sweep his ass up, like dusted, like a little. Cala a boca. Cala a boca. Right here. You know, you're like. I said I got I it, don't know what you said to motherfucker. Claire, but I if it's got it. anything like what you said to Okay? me, that's fucking. I got it. God! Why is it so quiet? He was gonna tell us what he said to Claire. Has anybody checked in on Marcus yet, or We're just trying to figure out what it is he said. How do you know this? Does everybody know this? Group chat, bro. What'd you say, Karen? Conversa em grupo. Basically, I actually agreed. Well, then I actually take it back. Fuck you. Fuck you. Vocês dois. Okay? That's for me. What is it now? None ya. What's none? None your fucking business. Yes, ma'am. What class? Song class. Stop saying the same thing. You say shit at me. Stop talking. I'm going to wine school at the quartermaster. Sweetie. Aren't you allergic to grapes? Obviously. How are you gonna taste the wine? Well, Oh shit! Well, bebendo. Arrived. Wait a minute. Is this a scratch and sniff book, bro? Bite your tongue. That's a fucking G. What is this? Ó. What is that? It's not for this time. Okay? So carry on. Still fuck you. Fuck you. No, You fuck had you. to say that. Affirmative. Oh my god. Fucking Francie Fack just made a resi. You judge a professional based on their performance and then determine how much money they're gonna make? That's fucking stupid. I go see a Caraca. play, the Legal. actors are bullshit. I don't pay them. Sorry, do you go to a lot of theater? it feels like as good a time as any to get back to work. Pesado. Tea. We got about 8 hours of service. Chef. Alguém vai comer essa parada aí ou ela vai ficar mofando? You know, instead of not dealing with it, try to, Is that what you did? And I need you to do something for me. Take us there, Bear. Yes, chef. Voltamos! Caraca, que forte, mano! Foi quase um... Seja um líder. Para de ser idiota. Age direito. Gente, vocês sabem do que é que eu vou falar, né? Vocês perceberam o quanto que a minha barba estava familiar ao do Carmen neste episódio? Eu não sei se vocês perceberam, tá? Porque a dele dá a entender que tá, tipo, tá feita, mas não tá tão feita assim, entendeu? Tipo, não tá lisinho. Tem um pelinho assim e tal, e é um pouquinho aqui, ó, como é que eu tô, entendeu? Tal como, se vocês pegarem um pouco do primeiro episódio ali, quando você tá vendo ele com algumas vestimentas um pouquinho mais antigas, você encontra essa camiseta aqui da Lucas Produções, porque sim, a Lucas Produções pegou a camiseta de The Bear e fez acontecer para que você pudesse ter ela nas suas mãos, para que você pudesse usar ela e as pessoas dentro da sua casa te chamarem de chefe, tal como eu posso ser chamado de chefe em casa, entendeu? Então se você quiser adquiri-la, o link estará na descrição. Se você colocar no cupom LUCASBIDO, você ganha 10% de desconto. E se você tiver problema com isso, pode mandar mensagem que eu vou comunicar a produção lá e aí a gente vai dar um jeito de resolver isso, tal como, deixo aqui a recomendação, que o tamanho da camiseta lá é um pouquinho menor do que o costume. Então se você usa M, pega G, se usa G, pega GG e por aí vai. Enfim, estamos de acordo? Fica aí a dica para que você possa usar essa camiseta e usufruir dela, tal qual eu, durante a assistida do Urso. Arrepiei, galera. Sério, arrepiei. Outro nível, tá? De vez em quando no improviso eu acerto no Jabá. Gente, então sobre os episódios, eu claramente tenho muito mais a dizer sobre o segundo episódio do que sobre o primeiro episódio. Então vamos começar, obviamente, pelo primeiro episódio, porque depois a gente espiroca no segundo episódio. Mas assim, eu gosto muito do quanto que The Bear faz a gente sentir as coisas, né? É uma série muito diferencial, não é uma série pra todo mundo. É uma série que você tem que se entregar a ela. Não é aquela série que você vai assistir, vai ter o problema da semana, vai ter aqui uma coisa pra resolver, muita coisa acontecendo. Às vezes sim, mas às vezes é simplesmente só sobre você viver, experimentar
o que ele tá te passando. E eu acho que o primeiro episódio em si, ele passa muito um reflexo de como deve estar o Carmy, refletindo sobre a vida dele. Pode ver que o episódio começa com ele na janela, né? Ele tá olhando na janela, ele tá vendo tudo ali e traz essa sensação meio fria, né? Eu falei um pouco do tom azulado, né? O episódio todo, aliás, tem esse tom azulado. Você pode ver que o segundo episódio já traz um pouquinho mais do amarelo, um pouquinho mais do brilho. E no primeiro episódio você vê que ele é um pouquinho mais retrospectivo, traz muita sensação, sabe? O episódio começa, o Carmy tá no quarto dele, tá na casa dele, a janela tá fechada, então tá uma coisa muito fechada para ele. Ele tá olhando a janela, corta e a gente começa a ver vários takes, vários momentos do passado. Beleza, que não para por aí. A gente uma hora corta e tem ele lá no restaurante, né? Na empresa dele, por assim dizer. Onde as coisas já evoluíram um pouco no quesito de que a gente vê que ele tá cozinhando. Ele tá seguindo o ritmo, ele tá continuando perante o final do episódio anterior. Dá pra ver que o episódio é realmente o que eu tinha falado no começo do vídeo, né? O amanhã é o dia seguinte. Então, há toda uma reflexão sobre o que aconteceu na noite anterior e também sobre o que ele quer fazer a partir de agora, sobre quem ele é. É um episódio que é muito legal porque parte muito de quem o Carmy é. E se você pensar na segunda temporada como toda, a segunda temporada desenvolveu bastante os outros personagens, desenvolveu bem quem eles são e a evolução deles. E agora é o momento do Carmy se encontrar nesse aspecto, porque todo mundo evoluiu na segunda temporada, menos o Carmy. E agora esse episódio é interessante porque não é um episódio ainda assim de Carmy evoluindo, mas é um episódio pra gente entender o Carmy, pro Carmy olhar pro passado dele, olhar todas as coisas que fizeram ele quem são e levar pro adiante, pro seguir em frente, pro agora, tá? O que você quer fazer a partir de agora? O que você deve seguir a partir do que aconteceu com você? E é interessante porque a gente não vai ter alguns acontecimentos extremamente específicos, fortes, uma coisa que realmente definiu a vida do personagem, como por exemplo aquele jantar da família na segunda temporada. A gente vai ter a evolução dele dentro da cozinha e o que ele quer pegar disso e levar adiante. Então você tem o Carmy trabalhando, até eu ia falar isso, tá? Os níveis, né? Do que pareceu ser a evolução do Carmy. Você tem o Carmy de camiseta azul. O Carmy de camiseta azul, você vê que o ambiente que ele tá com as outras pessoas é um ambiente muito mais cru, muito mais rural, muito mais gente como a gente, né? Então tá todo mundo ali com uma coisinha ali por cima, todo mundo com camiseta azul, tem muitas pessoas e você vê que é uma coisa mais jogada, você vê que eles estão ali almoçando, tudo numa mesa só, uma coisa mais, uma mesa de madeira, sabe? Uma coisa mais na rua, por assim dizer. E aí você vê, em determinado momento, ele recolhendo ali umas frutas, ele recolhendo uma coisa do mato. Então, dá a entender que é uma coisa muito mais pé no chão, uma coisa muito mais humana, uma coisa muito mais fazenda, por assim dizer, sabe? Então, é meio que a mão na massa, mas de uma outra forma, é de uma forma menos chique, sabe? Então você tem essa parte dele na cozinha. Aí você tem a outra que por mim me dá a entender que é quando ele começou a aprender a ser um cozinheiro. Não necessariamente aconteceu dele ir pra Nova York ainda, talvez quando ele estivesse aprendendo na cozinha, coisa de faculdade, essas coisas. Porque dá pra ver que ele tá com um cozinheiro ali, com o chefe, que é um homem branco, um pouco mais velho, mas você vê que a todo momento, todas as cenas que tem esse chefe, o chefe está ensinando ele. Então é um momento do Carmy de aprendizado para que ele evolua. E aí quando corta, a evolução dele já é com a Olivia Colman. A gente já vê uma conexão ali com muito do que a gente viu na segunda temporada, porque a Olivia Colman já dá a entender aquele restaurante chique, aquele restaurante que é família, aquele restaurante onde ele aprendeu o lance do chefe, onde ele fez amizade com o garoto lá que o Marcos depois foi fazer uma relação. E a segunda temporada tem muito da Olivia Colman. Então você tem o próprio Rich indo pra esse restaurante, trabalhando nesse restaurante, ver como é que as coisas funcionavam, tal como o Marcos trabalhou com o cara que era o parceiro do Carmy. E a gente vê um pouquinho mais do que a gente havia entendido já na segunda temporada, porque esse cara que trabalhou com o Carmy, quando ele tá com o Marcos, ele fala assim, pô, eu trabalhava com um cara que dava, claramente era um cara que era melhor do que eu, tava mais avançado que eu, e não tinha nada pra eu fazer, eu tinha que aceitar aquilo. E quando a gente chega no último episódio, a gente vê, não, no último episódio não, no episódio do Rich, a gente vê que existe um quadro que tá os dois, né, o Carmy e esse cara. E aí aqui é legal porque a gente vê algumas cenas onde o Carmy fica acelerando ele, onde dá pra ver que o Carmy tá entregando um trabalho mais rápido, tá evoluindo, e ele tá, entendeu? Tipo, seguindo, ele realmente é o que dá pra fazer no momento. Então isso é muito interessante, porque é um cara bom, é um cara com cuidado, mas ele não é o nível do Carmy. Tanto que tem uma ceninha curta onde a Olivia Colman olha pra ele e fala assim, pô, você já pensou no Copenhague? E aí corta. E aí a gente vê que ele, naquele lugar onde ele foi reconhecido, onde a gente já havia visto algumas cenas lá na primeira temporada, onde ele tem esse cara que
trabalha com ele e é totalmente diferente dos outros dois. Enquanto os outros dois tem a Olivia Colman, super fofinha, tem um outro cara ali que tava ensinando ele, tem esse cara que só é um otário, é um cara que xinga ele, é um cara que joga ele pra baixo, é um cara que provavelmente mexe muito com a ansiedade dele. Você vê que são momentos onde ele tá muito... sabe, tipo assim, tá se doendo. Mas é interessante porque em todos esses momentos que a gente vê nesses 3 lugares, o Carme tá aprendendo, o Carme tá evoluindo de algum modo, sabe? É o chefe dele, otário, falando assim, parça, isso daqui tá com... Você tá basicamente repetindo o efeito, sabe? Já tem sal, você tá colocando mais sal. Você tem que tirar isso daqui, colocar uma coisa. Ele fala de jeito brusco, mas ele tá ali indicando uma coisa que você vê que no final de tudo, o Carme faz uma coisinha e faz um outro ali, um pratinho, que é especial, porque a pessoa pode ter um problema com erva, né? Que aí a gente vai ver que é a Sidney. E aí, você tem exatamente com a Olivia Colman, ela fala assim, ó, mais 5 segundos aqui, você não fez direito, quer que eu faça? Não, então faz direito, sabe? E o outro cara ali, é o que eu falei, dava uma sessão mais de aprendizado. Toda a cena do cara, você viu que o cara tá explicando, mas ele não tá meio que dando uma bronquinha. Você sente tanto na cena da Olivia Colman quanto do chefe escroto, que existe uma bronca ali. Existe um, tipo assim, você não fez direito como eu te ensinei. O outro cara é sempre ele tá dando dica, ó, você faz isso daqui, você faz desse jeito. Então, a gente vê muito parte dessa evolução. Enquanto isso, você tem momentos específicos, onde mostram que dá a entender que depois do Natal, o Carme se despediu da Sugar, decidindo que ia pra Copenhague ou que ia pra aquele lugar da Olivia Colman. Faria sentido da Olivia Colman porque já é distante mesmo. E aí é toda uma despedida ali triste. Você vê que ele quer fingir que ele tá bem, mas ela sabe que não tá bem, e sabe que é após o que aconteceu do jantar, e ela não quer que ele vá embora, mas ele ao mesmo tempo tá deixando a família, ele tá seguindo o que aquela mulher falou de continue. Você tem algumas raras cenas com o Michael, né? É legal porque o Michael em uma fase diferente novamente, né? Um cabelo mais cortado aqui do lado, jogado pra cima. E é legal porque faz sentido porque a gente meio que viu várias facetas do personagem em momentos diferentes. Então ali dá a entender que é um outro momento mesmo, pós o que aconteceu no episódio do Natal, principalmente quando ele tá mostrando ali pra Tina, porque o Carme já está lá, ou seja, o Carme já está aprendendo. Ah, não, aquele é antes. Aquele é antes, porque quando ele tira foto, ele tá tirando foto daquele lugar que é mais rural. Que ele tira foto de um desenho que tem ali, e aí ele mostra pra Tina e fala, tipo, mano, nem sei o que é isso, tá ligado? Mas beleza, se ele quer mostrar, enfim. Eu achei legal isso, sabe? Como você vai pontuando várias coisinhas na vida dele, tal como tem um pouco da Claire, né? A Claire aparece ali, mostra um pouco do namoro dos dois, mostra um pouco do relacionamento, e ao mesmo tempo mostra algumas relembranças dele sobre o que aconteceu. E aí o episódio é interessante porque ele mostra alguns momentos daquele dia ainda. Você pode ver que é como se ele estivesse relembrando aquele dia. Então, a conversa com a Sidney, ele prometendo que não vai mais abandonar ela falando, você tem que ligar, e aí ele pensa que é pra Claire, mas na real é pro Rich, pra vocês resolverem, porque o trabalho de amanhã, né, o dia continua e vocês têm que se resolver. Tal como aparece um pouco do Marcos, né, em relação ao Marcos ir no hospital, ver a mãe dele, então é uma parte mais pesada, assim. E é interessante porque dá um rumo, principalmente pros personagens que a gente tinha visto que havia um final ali meio em aberto, né, sobre o que aconteceu, e principalmente do que eu tinha falado, que o Carme ele precisava se acertar com as pessoas, né, perante o que aconteceu no final da temporada, principalmente com a Sidney, que ele deixou muito na mão, com o Rich, que ele foi otário, e também com a Claire, que ele foi mais otário ainda. E aí acabou que esse episódio ele mostra um pouco, tem ali o pedido de desculpas e tal, só que você vê que, tirando isso, o episódio é todo o passado, é todo o Carme na sua vida, e ele em retrospectiva. Tanto que tem um pouco da cena até mesmo de quando ele vê aquele urso, né, que ele abre a jaula, que é o começo da primeira temporada, e que é bem mais metafórico do que qualquer outra coisa, né. Mas é interessante porque é como se ele estivesse refletindo sobre tudo isso e o rumo que ele quer tomar a partir de agora. Tanto que aí no final do episódio mostra ele fazendo aqueles vários pratos e acaba o episódio. E fica meio que tipo, e aí, você fez os pratos que eu vi durante o episódio, durante o passado, ou seja, dá a entender que ele tá pegando um pouco de cada momento, né? A gente viu alguns pratos ali com o chefe escroto, a gente viu alguns pratos ali com a Olivia Colman, e a gente viu um outro prato ali com aquele outro chefe. Alguns tendo mais atenções do que outro, mas ainda assim, cada um daqueles pratos você vê que ele quer juntar tudo num só ali. Ele fala assim, pô, eu quero trazer um pouco de tudo que eu aprendi em cada ambiente e colocar aqui, tá ligado? Fazer esse restaurante acontecer, fazer esse restaurante valer a pena. E aí, ele olha aquilo e acaba o episódio e fechou, beleza, tá ligado? Então eu acho que é muito isso, é um episódio que você vai entendendo, mas ele não vai te explicar, ele não vai focar muito numa coisa, é mais uma coisa pra... Eu acho que principalmente ele vai valer pro futuro da temporada, sabe? É um episódio de apresentação, ele é quase que um prelúdio. Então ele vai mostrar várias coisas do Carme, várias coisas que passaram na mente do Carme, várias coisas que aconteceram com o Carme, porque tudo isso vai influenciar as ações do Carme
no futuro da temporada, porque provavelmente essa pode ser uma temporada sobre o Carme evoluir. Tanto que eu falei, né, eu reclamei no primeiro episódio, eu falei, pô, o Carme toda hora aparece fumando, dá até uma coisa, ele tem que parar com essa merda, é o único defeito dele. E aí acontece no segundo episódio, ele fala pra Sidney que parou, ele fala pra Sugar, né, parei de fumar, e a Sidney percebe até pelo lance dele, não sei quem é que percebe, mas percebe porque a mão dele tá meio que tremendo, assim, e ao mesmo tempo ele bota o chiclete pra mastigar, porque, né, falam que muita gente que para de fumar usa o chiclete como meio que uma troca, né. Então, enfim, tem um pouco disso já, mostrando o quê? Na evolução dele, já é uma coisa que ele sente. E é legal porque ele fala assim, eu percebi que eu perco muito tempo com isso. Ele fala, tipo, 5 minutos de fumar, eu posso fazer outra coisa. Então dá a entender que ele realmente quer focar no restaurante, mas ao mesmo tempo parece que ele tá abraçando a lição que o restaurante da Olivia Colman prega, que é o cada segundo conta. Você vai perder cada segundo fumando, sabe, perdendo tempo. Então isso até mesmo é perspicaz, entendeu? É interessante. E aí, enfim, acho que é isso. Acho que o primeiro episódio é muito isso, é muito mais um prelúdio, mas ele pode ser futuramente bem importante, principalmente o segundo episódio, eu acho que ele já tem um pouco disso. Eu acho que ele tem um pouco disso no quesito de como aqueles pratos que a gente viu é exatamente uma continuação, as pessoas chegam no lugar, ele já tá lá, e a gente vê ele arrumando o lugar, e aí depois que o Rich chega, ele dá uma bronca, a Sidney chega e fala, eu quero fazer uma coisa que não vai ter discussão, e as pessoas, como assim não vai ter discussão? E aí o pau tora, né? Essa é a parte que o bicho pega, mas é muito interessante porque você vê, ele fala assim, eu quero fazer uma coisa nova todo dia, eu vou fazer a gente ganhar uma estrela. E aí tem até uma hora que ele diz, né, o restaurante da Olivia Colman tem 3 estrelas. Ou seja, ele quer isso, ele quer alcançar uma coisa forte, ele quer pegar parte do que ele aprendeu em outros lugares e implementar aqui para que as coisas funcionem, para que o restaurante dele não seja mais um, não seja esquecido. Então, por parte disso, faz muito sentido. Só que aí entramos num problema que aí envolve, que aí é legal, porque todo mundo começa a falar, né, da Claire, falar sobre o anterior, o próprio Rich pega muito do que aconteceu no anterior, sobre a ligação, né, fala, eu te amo, tipo, não acreditei naquilo, tal como toda a ligação de pedir desculpa, enfim. E até mesmo a Sidney, né, tipo assim, a gente tinha visto aquela conversinha, tá, quer evoluir, mas aí o Carme já chega implementando um monte de coisa na cara dela. E aí vem um problema que, pô, a gente tem que abordar aqui, mano. O Carme, ele está maluco, né? Tipo assim, e aí eu acho que todos nós vamos entender isso. Porque por mais que ele queira evoluir, mano, ontem foi o primeiro dia. E você já tá querendo implementar uma parada que, tipo assim, não estou falando que eles não estão preparados e que eles não aguentam. Mas assim, pelo amor de Deus, você mal... É literalmente o que a Sidney fala, mas a Sidney não dá tempo dela falar tudo que a gente gostaria que ela falasse. Tipo assim, cara... Você mal conseguiu abrir esse restaurante, você mal conseguiu organizar o restaurante, você mal conseguiu fazer tudo. E você já tá querendo implementar um monte de coisa, como se fosse regra, como se fosse você que manda aqui, sabe? Então assim, e o pior é que ele manda, mas entende que a Sidney, por exemplo, fez muita coisa na segunda temporada. Tanto que eu achei legal que ele fala assim, pô, eu quero fazer um agulho de regra com advogados pra assinar, no quesito de que parte desse restaurante é seu. E aí você vê que bate uma pressão ferrada na Sidney, porque, tipo assim, querendo ou não, a Sidney é uma criança perto de todo mundo ali, né? Mas ao mesmo tempo, então é muita responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, ela merece. A gente sabe que ela merece. A gente viu muito disso na segunda temporada. Então, enfim, legal que ele fala muito disso. E é interessante porque o episódio ele começa meio tranquilo, né? Você começa o episódio em si, metade dele é tipo assim, a Sidney ali acordando, levanta, não sei o que, o Carme ali, dá um oi com a Sugar, conversa e tudo mais e tal. Quanto mais gente começa a chegar, mais a montagem começa a cortar. Que filhos da mãe. E aí começa a bater uma ansiedade. É corte aqui. É a cada fala. É tipo corte, corte, corte. E é interessante porque não é aquela coisa que fica ruim, como por exemplo Bohemian Rhapsody, né? Daquela conversa que ficou muito famosa, que todo mundo zoou bastante sobre a montagem do filme. É uma montagem que é incompreensível os cortes, porque não é uma conversa normal, é uma conversa em que as coisas estão se intensificando, os sentimentos estão se intensificando, eles estão começando a ficar nervosos, as respostas rápidas estão começando a vir cada vez mais frenéticas. Então, cara, que coisa inacreditável. Foi impressionante como, tipo assim, eu vi um episódio primeiro inteiro tranquilíssimo, quase que dá sono, e o segundo episódio ele começa na mesma vibe, ele vai tendo diálogos, então já começa, tipo, tá, a história está andando em passos largos, mas tá andando. E aí, na real, em passos curtos, né? E aí, do nada, começa, tipo, corte, 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 corte. Aí chega mais gente, corte, corte, corte. E aí é dose, porque as pessoas que vão chegando, elas querem se inteirar do que é que está acontecendo. E aí elas não entendem. E aí elas querem dialogar. Em vez de elas ficarem quietas, elas falam. E aí, cada vez mais entra gente, cada vez mais gente fala. E as coisas vão, tipo, pá, 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 pá. E vai. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E aí um fuck you, fuck you. Que agonia! Mano, é impressionante como o The Bear sabe fazer isso tão
bem. Em pouquíssimo tempo, eu já tava, tipo, rindo de nervoso e ao mesmo tempo ficando tenso e ao mesmo tempo, como eu posso dizer? Dando esse sentimento de... Relaxem, pelo amor de Deus, dá pra todo mundo se ouvir. E aí toda hora o Rich e o Carme puxando treta com o outro, tipo assim, terminava de falar uma coisa. Não, mas fuck you. Fuck you. Fuck you, e eu fuck you. Então, tipo assim... E aí, cara, eu ri muito pela Sidney, porque, tipo assim, a Sidney, ela tá tentando e ela tá segurando e ela fala uma coisa que ela não consegue. E aí, tipo, mano... Inacreditável, que situação que eu não gostaria de estar, mas que olhando de fora eu achei cômico. Então assim, nossa, e aí quando o Rich vai e solta o da Claire, pô, ali ele pega pra pesar. E, cara, aí você foca na Sidney, a Sidney dá o olhar. E é legal porque a Sidney é a personagem que a gente viu mais conversando sobre a Claire, né? E a gente entende um pouco do sentimento que o Carme tem sobre ela. Que entende, né? Porque ela viu até mesmo no episódio anterior, quando ela perguntou, tá, você tem que ligar. E ele fala, pra Claire? Então, tipo assim, ela tem noção da relevância disso. E aí o Rich puxa ali, e é legal porque o Rich, cara, como o Rich tá maduro. Eu gosto muito de ver o Rich maduro, porque por mais que tenha esses momentos dele fuck you, e dele ficar bravo, e dele soltar um pouco do temperamento dele, pode ver que é tudo com o Carme. Por quê? Porque ele percebe no Carme que o Carme não evoluiu, e ele também percebe no modo como ele se sentiu também agredido pela conversa que ele teve com o Carme na outra temporada, né? Então assim, é muito legal ver como ele começa a ficar estressado, mas ele fala tipo assim... Sidney, não sei o que, não sei o que. Quando as coisas começam a cair pra Sidney, ele fala assim, não, ó, deixa ela de lado, você tá bem? E tem alguma hora, eu não lembro agora o que aconteceu, acho que foi na hora que caiu a lâmpada, que ele catou e tipo assim, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Tipo assim, ele só não importou pro Carme, mas o resto, ele se importou. Então assim, é legal ver esse lado do Rich, do quanto que ele realmente tá evoluído, tal como Gorjeta, não, corta a Gorjeta, porque eu acho que Gorjeta tem isso. E o que ele fala conecta com o que a gente viu na outra temporada, na evolução dele. Então, cara, eu achei maravilhoso, tal como ele falando assim, Carme, você me deu uma tarefa, eu aprendi aquela tarefa, a minha tarefa é isso. Eu não mexo com as suas coisas, você não mexe com as minhas. Pô, ele tá no direito, tá? Quando ele falou isso, eu falei, macetou, meu parceiro, tu tá na razão, você tá zica. Então, assim, muito legal desse lado do Rich, tal como na hora que ele viu que ele fez cagada, ele não foi aquele cara que, tipo, da primeira temporada teria mantido, talvez teria piorado a situação, teria aberto ainda mais a boca. Você vê que não só ele tenta se controlar mais, ele não fica tanto avançando pro Carme, como na hora que ele falou, ele já automaticamente ficou em silêncio e pediu desculpa, sabe? Então, assim, isso é muito legal, é muito de você ver da evolução do personagem. E aí, cara, quando o Marcos chega é muito forte, porque a gente tava vendo aquelas cortes rápidos, tava vendo a situação cada vez mais aflorada, cada vez mais quente, principalmente até mesmo o Carme, em um determinado momento ali, falando sobre a Claire, né, tipo, o assunto realmente caiu e tava todo mundo sabendo, e aí ele, como é que todo mundo sabe? Aí eles conversam em grupo, tipo, parça, WhatsApp, grupo, tá ligado? Fofoca, todo mundo tem. E aí você vê que quando o Marcos entra, é legal porque é tipo, todos os problemas não são tão relevantes assim quando vocês estão fazendo parecer. Vocês estão brigando, vocês estão se estressando, vocês estão trazendo um ambiente caótico por conta de tarefas, por conta de coisas que aconteceram, por conta de picuinhas. E tem esse cara aqui que perdeu a mãe dele agora. Vocês vão continuar com isso? E aí, cara, aquele silêncio é pica. E aí, quando termina e o Marcos só fala assim, seguinte, eu tô aqui pra trabalhar, não quero falar sobre o assunto que vocês provavelmente querem falar, então, só bola pra frente, fechou? E é interessante porque vocês vão continuar com essa treta, vocês vão continuar com essa coisa caótica, essa coisa de perturbar a cabeça com o cara que acabou de perder a mãe? Ou vocês vão tornar as coisas um pouquinho mais tranquilas? E aí, a ação que eles têm a partir disso, mano, muito da hora. E aí, é legal porque o Carme que tá trazendo esse ambiente caótico, e aí ele vai conversar com o Marcos. E o que o Marcos fala pra ele é quase que o soco que ele tava precisando tomar e que nem a Sidney e nem o Rich tinham dado. Porque vamos lá, por mais que o Carme tenha uma índole boa, ele tenha um objetivo legal, ele queira realmente pôr uma estrela, vocês acabaram de lançar o restaurante e você tá querendo me mudar um cardápio por dia, você que não tava olhando o cardápio direito, sabe, principalmente do olhar da Sidney. Então assim, qual que é a sua? E aí você começa a instalar um monte de regra e começa a brigar com as coisas que o Rich fez, criticando o que o Rich fez, sendo que você não tava de olho antes, você não tava prestando atenção antes porque sua cabeça estava em outros lugares. Então assim, é muito forte porque o Carme, ele tá agindo de um jeito que caraca, mano, a fala do Rich foi muito certeira. Quando ele falou assim, você me chamou de perdedor porque na real é o que você sente, na real é como você se vê. Então eu não me sinto mais mal com o que você falou, porque eu percebi isso. Tal como
eu entendo que você só tá querendo mexer nas coisas dos outros porque você não tá bem com você mesmo. Então, isso que o Rich falou por mim fez total sentido e é a maior verdade que o Rich pode ter falado na série toda, sabe? Esse lance de que o Carme, ele tá querendo fazer um monte de coisa, implementar um monte de coisa, porque ele tá querendo distrair a cabeça dele do que aconteceu, em vez de ele enfrentar os problemas dele, aí que tá o problema. E aí ele tem que aprender a ouvir. Esse papo de você botar uma regra, fazer uma lista inteira com várias coisas, sem conversar com ninguém, sem pedir ajuda de ninguém. Tanto que a Cid é uma das primeiras coisas que ela joga nele, né? Tipo assim, calma, você fez isso tudo sozinho, sem conversar com ninguém? E um bagulho que ainda meio que... É que não é essa palavra, mas literalmente diz isso. Sem discussão, não tem debate, é a regra de agora. Pô, tá de sacanagem, né? Então assim, é muito legal, porque... Querendo ou não, o Carme tá agindo de uma forma infantil e ele não tá se tocando disso, principalmente porque ele não tá lidando com um problema que é muito problemático, que ele não tá resolvendo, que é a Claire. E dá até dó, porque a gente vê a Claire, a gente vê ela olhando o celular, a gente vê ela tratando a criança, a gente vê que ela tá mal, a gente vê ela olhando o relógio ali 4h30 da manhã, tipo assim, pô, tá ligado? Tudo que ela queria era que o Carme batesse na porta dela, era que o Carme mandasse um pedido de desculpa, era que o Carme quisesse resolver. E o Carme não tá fazendo isso, ele tá querendo deixar a cabeça dele ocupada, tal como o Marcos. Mas aí o que o Marcos fala pra ele? Eu só tenho... Sua parça, beleza, entendi, você tá aqui por mim, você... E aí, cara, ele dá um soco, né? Porque aí o Carme fala, pô, acho que você tem que fazer isso. Ele fala, você fez isso? E ele, não. Então, meu amigo, não dê conselhos que você não... Entendeu? Que você não abrace. E aí, ele fala, mas ó, eu quero te fazer um pedido. Nos lidere, sabe? Nos guie. Você tem um objetivo, beleza, mas você tem que mostrar pra gente esse objetivo. Não adianta você pegar uma regra, botar um papel aqui na mesa e falar assim, ah, é isso daqui e acabou. Sem explicar, sem a gente ter a visão que você teve. Porque você teve uma visão, um episódio anterior inteiro, tá ligado? A gente, o espectador, viu essa visão. A gente entendeu um pouco. Mas mesmo assim, não tira o fato de que a gente, como espectador, também achou loucura as coisas que você impôs agora do nada. Até parece que eu tô dando bronca em vocês, espectadores, né? Meus queridos inscritos. Mas, tipo assim, enfim, né? Eu estou falando como se eu estivesse conversando com o Carme, seu fucking... Então, assim... É muito legal porque o Marcos joga isso. E é uma coisa que tanto o Rich quanto a Sidney, eles estavam sentindo isso, mas eles estavam se exaltando mais e julgando mais. E o Carme, obviamente, estava ficando na defensiva, até porque são dois personagens que mais interagem com ele e que mais, obviamente, tem fala. Tem lugar de fala nesse quesito, porque são pessoas que estão ali, né? O Marcos já é um cara que você vê que dificilmente você vê ele brilhando com alguém. O Marcos é um cara tranquilíssimo, gente boa. Mas nessa hora, no momento onde as coisas já se acalmaram, ele basicamente dá a luz no Carme, assim, tipo assim, parça, é isso daqui, entendeu? Se você não fizer as coisas direito, a gente, como restaurante, não anda. Então, ó, abaixa a bola, abaixa o caos e vamos fazer uma coisa por vez, entendeu? Engatinhando, antes de querer correr. E aí, lindíssimo, cara. Pense em tudo que eu falei agora e o episódio trouxe isso em meia hora. É absurdo, entendeu? É coisa que não daria pra falar em episódio de sitcom. Sabe? Isso aqui não é episódio de sitcom, isso aqui é drama. Isso aqui é produção audiovisual, televisão, entendeu? Televisão. Então, assim, achei muito forte, achei que o segundo episódio ele já deu uma pá. Acho que ainda é um começo muito tranquilo da série como um todo, não sei como é... Agora é esperar pra ver os próximos episódios, porque não dá pra criticar, assim, a temporada como um todo. Achei que foi um começo muito tranquilo, perto das outras temporadas, prefiro o começo das outras temporadas. Foi um pouquinho mais devagar, sabe? Tipo assim, se você pensar bem, os primeiros 2 episódios passaram no mesmo dia. Então, tipo assim, a gente não teve uma evolução, mas a gente teve muita discussão, a gente teve muita retrospectiva e a gente teve muitos assuntos colocados na mesa para serem abordados e trabalhados na temporada. Então, dito isso, é o que eu espero ver no restante da temporada. Quero ver como é que eles vão tratar esses personagens, quero ver como é que o Carme vai crescer como chefe e, ao mesmo tempo... Quero continuar acompanhando porque The Bear é realmente muito bom. Cara, seja um episódio mais sensitivo, seja um episódio mais... tá ligado? São 2 episódios muito bem dirigidos, 2 episódios muito bem feitos, que sabem usar muito bem a trilha sonora, sabem muito bem trabalhar a montagem e que são visualmente estonteantes de se acompanhar, mesmo sendo tão azuis, né? Sendo tão frios, tristes e que, de certo modo, representa muito o nosso querido chefe. Será que na última temporada vai ter uma coisa mais... amarelada, sabe? Tipo assim, o Carme vai estar bem com a vida dele e as coisas vão estar um pouquinho mais... Ou ele vai ficar com o azul pra sempre, porque ele é um homem muito triste. Fica aí a questão, né? Porque ele já tem um olho azul, aquele olho azul triste pra dedéu. Mas ainda assim, né? Pô, podia brilhar de uma forma mais esperançosa, como o Superman, tá ligado? Enfim, gente, muito obrigado aí a quem assistiu o vídeo até aqui.
ótimo retornar para The Bear. The Bear realmente é uma grande série, tá fácil já entre as minhas favoritas, porque tal como Game of Thrones é uma série que eu consigo tirar muito de cada episódio, e isso não é qualquer série que faz, sabe? Então é muito da qualidade que essa série tem. Agradeço muito ao retorno daqueles que estão ainda vendo os vídeos, e eu espero que a gente chegue, obviamente, mais pessoas, e que vocês deixem nos comentários o que é que vocês acham desses primeiros 2 episódios, o que é que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu falei aqui. Muito obrigado, valeu, falou!